Faz 25 horas que o jornal O Globo revelou detalhes da delação do dono da empresa JBS, Joesley Batista. Nesse período, o presidente da República avisou ao país que não vai renunciar, mesmo diante da acusação formal e escrita do Ministério Público de ele ter concordado com o pagamento mensal de propina para o ex-deputado preso Eduardo Cunha. E o candidato derrotado no segundo turno da última eleição presidencial, Aécio Neves, foi afastado da função de senador e, pressionado pela bancada, acabou deixando a presidência do PSDB. A irmã e um primo dele estão presos. Nesta edição do Jornal Nacional, você vai ter os detalhes e as primeiras consequências da delação de Joesley Batista. Começando pelas ações no Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. O STF afastou das funções parlamentares o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, além do senador tucano Aécio Neves. E a irmã e um primo de Aécio Neves estão entre as 8 pessoas presas pela Polícia Federal na Operação Patmos. Os policiais federais chegaram pouco depois das 6 da manhã ao Congresso, de terno. Parte da missão estava identificada nessa ficha, levada pela policial. A investigação chegava ao gabinete do senador Aécio Neves, do PSDB. Os agentes buscaram documentos e arquivos de computador. Segundo a delação dos executivos da JBS, Aécio pediu e recebeu R$2 milhões do dono da empresa, Joesley Batista. A polícia também foi à casa de Aécio em Brasília. Ele estava lá no momento das buscas. O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin, negou o pedido de prisão, mas determinou que ele seja afastado das funções de senador. Com isso, ele não poderá participar de votações nem apresentar projetos, por exemplo. Andréia Neves, irmã do senador e apontada como operadora de Aécio, foi presa em Belo Horizonte. No Rio, no apartamento dela em Copacabana, não tinha ninguém. A polícia esteve também em um apartamento de Aécio em Ipanema. Foi necessário chamar um chaveiro para abrir a porta, porque estava vazio. Os policiais também foram atrás de provas no gabinete de Zezé Perrella, senador do PMDB. O assessor dele recebeu dinheiro de Joesley, segundo a delação. Fachin autorizou ainda buscas e determinou o afastamento de Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, das funções de deputado. Ele recebeu 500 mil de Joesley Batista para beneficiar a JBS, segundo a delação. O pedido de prisão foi negado. A PF também fez buscas no gabinete dele na Câmara. No Conselho Administrativo de Defesa Econômica teve busca. Há a suspeita de que Rocha Loures tenha tentado atuar em favor da JBS. Um procurador da República também foi alvo. Ângelo Goulart foi preso em casa. A PF fez buscas na Procuradoria-Geral Eleitoral, na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O procurador é suspeito de vazar informações sigilosas à JBS em outra operação, a Greenfield, que investiga fundos de pensão. A operação não tem relação com a Justiça Eleitoral. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o sucesso dessa nova fase da Lava Jato tem um gosto amargo para o Ministério Público e que a prisão do procurador e do advogado Willer Tomás era para interromper as atividades ilícitas. O ex-deputado Eduardo Cunha foi alvo de novo mandado de prisão na operação de hoje. A PF foi ao endereço de Altair Alves, apontado como o braço direito de Cunha. Altair foi citado como uma das pessoas que receberam dinheiro que era pago pelo empresário Joesley Batista. Lúcio Funaro, operador do PMDB que está preso, também foi alvo de novo mandado de prisão. A irmã dele, Roberta Funaro, foi presa em São Paulo, onde foram cumpridos mandados de busca. Um dos alvos foi o coronel João Batista Lima, policial militar aposentado e amigo de longa data de Temer. A Polícia Federal também cumpriu o mandado de busca e apreensão na sede administrativa do Grupo Rodrimar, em Santos, no litoral de São Paulo. Os policiais apreenderam documentos de uma empresa cliente do grupo, considerado um dos mais importantes do Porto de Santos. Essa empresa ligada à JBS contratava os serviços de despachante aduaneiro da Rodrimar para operações logísticas no Porto de Santos e em outros complexos no país. Os policiais foram ao local para recolher documentos ligados ao frigorífico que possam levar ao senador Aécio Neves. Ao todo, a operação cumpriu 41 mandados de busca e 8 de prisão, no Rio, em São Paulo, Minas, Maranhão e Paraná. Entre os crimes investigados, corrupção, lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa. A operação foi batizada de Patmos, a ilha grega onde, segundo a Bíblia, João teve visões do Apocalipse.
A ação dessa quinta-feira foi resultado da delação dos executivos da JBS, entre eles os irmãos Joesley e Wesley Batista. A colaboração é recheada de provas, vídeos e gravações com os políticos. A Procuradoria-Geral da República afirma que as provas revelam que alguns políticos continuam a usar a estrutura partidária e o cargo para cometer crimes em prejuízo do Estado e da sociedade. Com tarefas definidas, o núcleo político da organização criminosa investigada na Operação Lava Jato promove interações com agentes econômicos com o objetivo de obter vantagens ilícitas por meio da prática de crimes, sobretudo a corrupção. O procurador-geral Rodrigo Janot diz que o caso revela perplexidade, pois os fatos ocorreram apesar e durante as investigações de delitos graves, praticados através de autênticas organizações criminosas enraizadas no poder público, envolvendo uma das mais altas autoridades do país. Segundo o procurador Rodrigo Janot, isso demonstra que o esperado efeito depurador e dissuasório das investigações e da atuação do Poder Judiciário, lamentavelmente, não vem ocorrendo. E a espiral de condutas reprováveis continua em marcha nos mesmos termos e com a mesma ou maior intensidade e desfaçatez. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica declarou que apoia plenamente as investigações e que colaborou e continuará colaborando integralmente com as autoridades. O advogado da Rodrimar disse que a empresa não está sendo investigada. A defesa de Willer Tomás disse que as acusações contra ele são injustas e serão devidamente esclarecidas. Nós não conseguimos contato com Altair Alves, Coronel Lima e o procurador Ângelo Goulart Vilela. Ao longo dessa edição, nós vamos voltar a falar sobre os outros citados na reportagem com as respostas de todas as denúncias. A JBS é investigada em 5 operações da Polícia Federal. Ao longo da última década, com financiamento generoso de dinheiro público durante os governos petistas de Lula e de Dilma Rousseff, a empresa se tornou a maior processadora de carne do planeta. A JBS nasceu pequena em 1953. Um açougue em Anápolis, Goiás, aberto por José Batista Sobrinho, pai dos controladores do conglomerado atual. Batista Sobrinho vendeu carne no canteiro de obras da construção de Brasília, abriu e comprou frigoríficos no interior de Goiás e em 2004 a JBS já era uma grande empresa com sede em São Paulo. Mas foi sob o comando do filho Joesley que a JBS se agigantou. A empresa comprou frigoríficos na Argentina, Estados Unidos, Austrália e assumiu o controle de concorrentes no Brasil. O faturamento passou de 4,3 bilhões de reais em 2006 para 170 bilhões em 2016, 40 vezes mais em 10 anos. Hoje é uma empresa global com dezenas de marcas de produtos de carne bovina, suína, ovina e de frango. Emprega 270 mil pessoas aqui e no exterior. Além da JBS, os irmãos Batista controlam empresas de derivados de leite, calçados e vestuário, celulose, produtos de higiene e limpeza, um banco e companhias de energia. Ninguém monta um grupo empresarial desse porte sem muito trabalho. Mas os irmãos Batista tiveram uma ajuda privilegiada do governo. O grupo JBS, durante o governo Lula, foi escolhido para ser um dos campeões nacionais. Empresas que receberam apoio financeiro para tentar entrar no clube dos grandes conglomerados mundiais. O BNDES, banco estatal, financiou o crescimento da JBS com empréstimos e compra de ações. Com o dinheiro, a empresa expandiu os negócios no exterior. Os investimentos vultosos de um banco público numa empresa privada gerou críticas de analistas do mercado. Lá para 2011 a empresa não estava bem, estava com dificuldade de pagar suas dívidas e o BNDES concordou em transformar parte dessa dívida em mais participação acionária. Então o BNDES ficou um grande acionista da empresa, né, numa operação que essencialmente foi algum tipo de resgate, porque ela não estava realmente indo bem ou com condições de pagar as dívidas. Ela cresceu e se alavancou muito. A suspeita de fraude e irregularidades nas negociações levou a Polícia Federal a deflagrar na semana passada a Operação Bullish, que investiga contratos de 8 bilhões de reais de uma subsidiária do banco com a JBS. Outra operação da Polícia Federal, a Greenfield, apura um suposto uso irregular de dinheiro de fundos de pensão para a JBS.
A empresa é investigada em outras 3 operações. A Sepsis, que apura a liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS mediante propina, a Operação Cui Buono, que investiga fraudes na liberação de créditos junto à Caixa Econômica Federal, e na Operação Carne Fraca, um funcionário da companhia é suspeito de pagar propina para a liberação de certificados sanitários. Hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar a suspeita de pagamento de propina num processo do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que estava decidindo uma disputa entre a Petrobras e o grupo JBS sobre o preço do gás natural. O aumento do faturamento do grupo foi acompanhado por uma aproximação do poder político, principalmente através de financiamento de campanhas eleitorais. As doações começaram pequenas, R$200 mil em 2002, e chegaram a mais de 366 milhões para 24 partidos em 2014. Em meio às acusações, os irmãos Batista iniciaram um processo de divisão do grupo e parte importante do negócio ficará fora do Brasil. Eles criaram a subsidiária JBS Foods International, que deve reunir todos os negócios da JBS no exterior. A JBS declarou que todo o investimento do BNDES na empresa respeitou a legislação vigente. O BNDES afirmou que constituiu uma comissão interna para avaliar as operações com a JBS. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, afastou hoje Aécio Neves, do PSDB, das funções de senador. Hoje, Aécio foi pressionado pela bancada e deixou a presidência do partido. A reportagem do jornal O Globo mostra que Aécio Neves pediu R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Joesley gravou uma conversa com o senador e entregou o áudio à Procuradoria-Geral da República. Aécio pede o dinheiro, justificando que precisava dos R$2 milhões para pagar despesas relativas à sua defesa nas investigações da Lava Jato. A conversa foi no fim de março e durou cerca de meia hora. O presidente do PSDB falou sobre a contratação de um advogado, mas as investigações já teriam mostrado que esse não era o verdadeiro objetivo do senador. De acordo com investigadores, o empresário aceitou o pedido de ajuda e quis saber quem seria o responsável por pegar as malas de dinheiro. Joesley disse ao senador: se você for pegar em mãos, vou eu mesmo entregar, mas se você mandar alguém, mando alguém da minha confiança. O diálogo segue e o senador afirma: tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. A Procuradoria-Geral da República informou ao ministro Luiz Edson Fachin que tem elementos para afirmar que o dinheiro não foi repassado a advogado algum. As filmagens da polícia, segundo os investigadores, mostram que Fred repassou as malas para Menderson Souza Lima, secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Trechos da conversa gravada de Joesley com Aécio, obtidos pela TV Globo, mostram a intenção do senador de aprovar uma proposta no Congresso para anistiar o Caixa 2. Aécio diz: nós temos 2 caras frágeis. Aí fala um palavrão. Nessa história, é o Eunício e o Rodrigo. O Rodrigo especialmente também. Tinha que dar uma apertada nele, que nós estamos vendo o texto na terça-feira. Joesley pergunta: texto do quê? E Aécio responde: não, são 2 coisas. Primeiro, cortar o para trás, de quem doa e de quem recebeu. Joesley concorda, e de quem recebeu. E Aécio conclui: tudo, acabar com tudo, esses crimes de falsidade ideológica. Em outro trecho, Aécio critica a indicação de Osmar Serralho, deputado do PMDB, para ministro da Justiça. Aécio diz: o ministro é fala um palavrão, que não dá um alô, peba. Mais adiante, Aécio fala de Temer. Ele errou de novo de nomear essa, fala um palavrão e continua: porque aí mexia na Polícia Federal. O que vai acontecer agora? Vai vir inquérito de diz um palavrão, de gente, fala outro palavrão. Eles são mais um palavrão. Que eles não têm o cara que vai distribuir os inquéritos para o delegado. E acrescenta: você tem lá 100, sei lá, 2.000 delegados da Polícia Federal. Você tem que escolher 10 caras, né? Do Moreira, em referência ao ministro Moreira Franco, que interessa a ele, vai para o João. Joesley concorda, para o João. E Aécio diz: o Aécio vai para o Zé. Aécio Neves estava no plenário ontem à noite quando saiu a notícia da delação dos donos da JBS. Foi fotografado no momento em que lia a reportagem na página do jornal O Globo. Logo em seguida, o senador deixou o local.
A partir daí, Aécio Neves não foi mais visto em público. Hoje, o gabinete dele ficou fechado. O senador passou o dia em casa. Recebeu aliados que disseram que Aécio estava destroçado, principalmente com a prisão da irmã dele, Andréia Neves. Aécio caminhava de um lado para o outro dentro de casa, falando ao celular, como mostram essas imagens do repórter cinematográfico João Raimundo. Ali, depois de muitas conversas e pressões de tucanos, Aécio percebeu que a saída era se licenciar da presidência do PSDB. Em nota, disse que a partir de agora, a prioridade será preparar sua defesa e provar o absurdo dessas acusações e o equívoco dessas medidas. Acrescentou que depois de ouvir inúmeros companheiros, estava indicando à executiva o nome do senador Tasso Gereissati para assumir interinamente a presidência do partido. O advogado de Aécio afirmou que as conversas do senador com Joesley Batista foram retiradas de contexto. Ele confirmou que Aécio pediu 2 milhões de reais a Joesley, mas foi um pedido de empréstimo para pagar despesas com a defesa de Aécio. Todos nós pedimos empréstimos, afinal de contas, e banco você sabe muito bem que nem sempre os juros são aceitáveis, né? Então a gente tem a oportunidade de ter um amigo que pode ajudar, pede ajuda. Foi o que aconteceu. E o amigo é que ditou, e veja, o amigo que já estava sendo monitorado pela Polícia Federal, é que ditou a forma como as coisas correriam. O senador afastado, Aécio Neves, é alvo de 7 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. 2 deles foram abertos em maio do ano passado, depois da delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. Uma das investigações apura se Aécio participou de irregularidades e desvios em Furnas. A outra, se ele atuou para tentar esconder dados do mensalão durante a CPI dos Correios. Os outros 5 inquéritos foram abertos a partir das delações premiadas de executivos e ex-executivos da construtora Odebrecht. Aécio Neves é suspeito de receber vantagens indevidas em obras como a da usina de Jirau, de receber propina disfarçada de doações eleitorais e de fraudar licitações em Minas Gerais quando era governador do estado. Em Minas, a Polícia Federal prendeu a irmã de Aécio, Andréia Neves. Num condomínio da região metropolitana de Belo Horizonte, vizinhos filmaram o momento em que Andréia Neves foi presa. O advogado dela afirmou que os policiais apreenderam 2 celulares e um computador. Em seguida, Andréia foi levada para a sede da Polícia Federal, onde ficou por mais de 4 horas. Por orientação da defesa, permaneceu calada. Neste momento, nós não falamos absolutamente nada sobre o mérito das acusações, porque não tivemos acesso. Um colega do escritório já protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de acesso e só depois disso vai haver alguma manifestação. O que nós podemos adiantar desde logo é que uma relação de caráter pessoal, privada, sem nenhum vínculo com a administração pública ou com qualquer atividade pública, seja dela, seja do irmão, foi utilizada por uma pessoa que estava em negociação de delação para obter benefícios. À tarde, Andréia foi ao Instituto Médico Legal fazer exame de corpo de delito e foi hostilizada na saída do prédio. Às 2h40, ela chegou ao Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, na região leste da capital mineira. Segundo a Secretaria de Administração Prisional, Andréia está numa ala separada, em função do tipo de crime, das condições em que se deu a prisão, da repercussão do caso e para garantir a integridade física da detenta. A irmã do senador Aécio Neves foi presa porque teria sido a primeira pessoa a entrar em contato com o empresário Joesley Batista para pedir dinheiro. As mensagens de texto que ela enviou ao empresário estão em poder da Procuradoria-Geral da República. Andréia Neves é jornalista e sempre atuou nas campanhas eleitorais do irmão. Por isso era conhecida como o braço direito de Aécio. Ela ocupou o cargo de presidente do Servas, o Serviço Voluntário de Assistência Social do governo de Minas, durante os 2 mandatos de Aécio Neves e o do ex-governador Antônio Anastasia. Além de Andréia, foi preso o primo dela e de Aécio, Frederico Pacheco de Medeiros. De acordo com a investigação, Aécio indicou Fred, como era chamado, para receber o dinheiro e a entrega foi filmada pela Polícia Federal.
Fred foi nomeado diretor da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, por Aécio Neves, e também foi um dos coordenadores da campanha dele à presidência em 2014. A Polícia Federal rastreou o dinheiro e descobriu que foi depositado em uma empresa da família do senador Zezé Perrella, do PMDB. Ele se defendeu em redes sociais, mas não explicou o recebimento do dinheiro por um assessor. Eu quero dizer para vocês que me conhecem, e aqueles também que não me conhecem, que eu nunca falei com o senhor Wesley Batista, dono da Friboi, não conheço ninguém ligado a esse grupo, nunca recebi, seja de maneira oficial ou extraoficial, R$1 sequer dessa referida empresa. O sigilo das minhas empresas citadas, dos meus filhos, estão absolutamente à disposição da Justiça, onde se ficará comprovado que eu não tenho nada a ver com essa história. Eu nunca estive em Lava Jato e nunca estarei. O assessor parlamentar de Zezé Perrella, Menderson Souza Lima, também foi preso. Menderson é cunhado e secretário parlamentar de Perrella. Ele foi citado como a pessoa que recebeu o dinheiro do primo de Aécio Neves. A Polícia Federal informou que apreendeu R$400 mil em dinheiro na casa do assessor. Menderson e Frederico estão presos na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A defesa de Frederico Pacheco afirmou que até agora só teve acesso limitado aos autos e que por isso não tem condição de se manifestar. O advogado de Menderson Souza Lima declarou que já pediu vistas para tomar conhecimento do processo. Um dos personagens citados por Joesley Batista à Procuradoria-Geral da República é o ex-ministro petista Guido Mantega. Segundo a reportagem do jornal O Globo, Joesley afirmou que Mantega era o contato dele com o PT. Guido Mantega teria sido para a JBS o que Antônio Palocci foi para a Odebrecht. É o que sugeriu o dono da gigante de alimentos ao revelar em delação que o homem que por mais tempo comandou a economia do país foi o responsável por distribuir as propinas a políticos do Partido dos Trabalhadores. Segundo o jornal O Globo, no depoimento, Joesley Batista declarou que havia uma espécie de conta corrente para o PT na JBS e ressaltou: Mantega não pegava o dinheiro para si próprio, e sim para o partido. A JBS foi a empresa que mais recebeu dinheiro do BNDES. Entre 2005 e 2016, foram mais de 8 bilhões de reais na compra de ações e mais de 3 bilhões em empréstimos. Segundo Joesley Batista, operações como essas foram facilitadas pela intermediação de Guido Mantega. Disse, inclusive, que o então presidente do banco, Luciano Coutinho, era duro nas negociações, mas que às vezes, nas reuniões com ele, parecia que Mantega já havia antecipado os assuntos. Mantega é citado em delações feitas à Lava Jato e é investigado em um inquérito. Em setembro do ano passado, o ex-ministro chegou a ser preso no hospital em São Paulo, onde a mulher se trata de um câncer, mas foi solto no mesmo dia. Nós entramos em contato com um advogado do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, mas ele não retornou a ligação. O Partido dos Trabalhadores não quis comentar o assunto. Dois dos principais personagens da denúncia que provocou essa grave crise política ainda estão nos Estados Unidos. Joesley Batista, dono da JBS, e o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, que já está voltando ao Brasil. Joesley Batista é proprietário de um apartamento na famosa Quinta Avenida, em Nova York, há 2 anos. Na noite de ontem, os porteiros informaram que ele e a família deixaram o imóvel levando as malas. Nós chegamos a bater na porta do apartamento, mas não conseguimos conversar com ninguém. O irmão mais velho, José Batista Júnior, que não está envolvido na delação, saiu de carro, mas não falou com a imprensa. Hoje nós fomos a um segundo endereço a 1 quadra desse apartamento, um hotel residência de luxo onde Joesley estaria hospedado. Nós tentamos, mas não conseguimos contato. Mais cedo, um assessor da família disse que Joesley viajou para outro estado americano. A maior expansão da empresa dos irmãos Batista no exterior se deu nos Estados Unidos. A JBS se especializou em comprar e recuperar frigoríficos americanos em dificuldades. Ao todo, já são 65 unidades espalhadas pelo país.
Graças a esse crescimento acelerado, os irmãos Wesley e Joesley pretendiam fazer uma operação de abertura de capital da JBS aqui na Bolsa de Valores de Nova York ainda no primeiro semestre. Eles teriam procurado uma firma de advocacia americana para negociar com o Departamento de Justiça um acordo de leniência que permitisse manter as operações da empresa no mercado americano. Outra peça-chave do escândalo que está em Nova York é o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou hoje o pedido de prisão do deputado, mas determinou o afastamento dele das funções parlamentares. Ontem, Rodrigo Loures deu uma palestra para analistas políticos em Nova York. Hoje à noite, nossa equipe encontrou o deputado no aeroporto JFK quando ele se preparava para voltar ao Brasil. O senhor só poderia falar alguma coisa sobre o presidente? Se esse dinheiro foi mesmo a mando do presidente Temer? Falarei no Brasil. Você vai ver agora o caminho do dinheiro da corrupção. As informações se baseiam na delação do empresário Joesley Batista e nas operações controladas que a Polícia Federal fez a pedido do Ministério Público. Foi em Brasília que o empresário Joesley Batista pediu a intervenção do presidente Michel Temer para resolver uma pendência entre a Petrobras e uma usina termoelétrica do grupo JIF. Segundo a reportagem do jornal O Globo, Joesley disse que o grupo estava perdendo 1 milhão por dia com a política de preços da Petrobras. Os detalhes do valor e dos pagamentos da propina foram feitos em São Paulo, nesse café da Zona Sul. Aqui, segundo a reportagem, o homem indicado pelo presidente Michel Temer, o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, encontrou-se com Ricardo Saúde, executivo da JBS, indicado por Joesley Batista. Os dois combinaram que a propina a ser paga seria de R$500 mil por semana durante 20 anos, que é o tempo do contrato da termoelétrica com a Petrobras. Ou seja, 480 milhões de reais de propina ao longo de 2 décadas. De acordo com a delação que fez aos procuradores da República, foi nesse encontro que o deputado Loures disse ao empresário que levaria a proposta a alguém acima dele e que Saúde fez 2 menções, abre aspas, ao presidente, fecha aspas. A reportagem afirma que, pelo contexto, os dois se referiam a Michel Temer. O segundo encontro entre o executivo da JBS e o deputado federal foi nesse shopping que também fica na Zona Sul de São Paulo. O que o deputado do Paraná não sabia é que a Polícia Federal estava monitorando tudo numa ação controlada para obter uma prova em flagrante. Você vai ver agora fotos publicadas pelo site do jornal O Globo que mostram o esquema usado pelo deputado para despistar o recebimento da propina. No shopping, os dois foram a um café e a um restaurante. Meia hora depois, eles se encontraram no estacionamento do shopping. Os R$500 mil do primeiro pagamento da propina combinada estavam numa mala no carro de Ricardo Saúde. De acordo com a reportagem, o deputado Loures não pega o dinheiro no estacionamento e pede para que eles sigam para outro restaurante. As andanças do deputado e do executivo da JBS terminaram aqui nessa pizzaria na região dos Jardins. O restaurante fica perto da casa dos pais do deputado, onde ele estava hospedado. E foi aqui que ele finalmente botou as mãos nos R$500 mil. Veja nas fotos. O deputado Rodrigo Rocha Loures entra na pizzaria sem nenhuma mala. Quando sai, ele aparece segurando uma mala. Os números de série das notas do dinheiro da propina tinham sido informados aos procuradores da República e a mala estava com um chip para a Polícia Federal rastrear o caminho do dinheiro. Ainda não foi divulgado onde os R$500 mil foram parar. O mesmo tipo de ação foi usado pela Polícia Federal para monitorar as negociações de propina envolvendo o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. No dia 24 de março deste ano, o senador encontrou-se com o empresário Joesley Batista neste hotel de luxo aqui em São Paulo para combinar como seria a entrega dos R$2 milhões pedidos por Aécio.
Segundo a reportagem de O Globo, Aécio indicou o primo Frederico Pacheco de Medeiros para receber o dinheiro do executivo da JBS, Ricardo Saúde. Foram 4 entregas de R$500 mil cada uma. No site do jornal O Globo, o jornalista Lauro Jardim publicou as imagens da entrega da primeira remessa ao primo de Aécio na sede da empresa JBS em São Paulo. Nesse encontro, no dia 12 de abril, Ricardo Saúde entregou para Frederico uma mala com R$500 mil. Nessa imagem, o primo de Aécio conta o dinheiro, coloca um maço na bolsa e deixa o restante na mala. O segundo encontro, no dia 19 de abril, também foi registrado pela Polícia Federal, quando o primo de Aécio recebeu mais R$500 mil. Nesse mesmo dia, Frederico repassou a mochila com o dinheiro ali mesmo, no estacionamento da JBS, para Menderson Souza Lima, secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Ainda de acordo com o jornal O Globo, o assessor fez 3 viagens de carro para levar o dinheiro para Belo Horizonte, sempre seguido pela Polícia Federal. A PF também monitorou e gravou imagens de pelo menos uma entrega de R$400 mil para Roberta Funaro, irmã do doleiro Lúcio Funaro, que é ligado ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Joesley Batista disse na delação que o dinheiro era para comprar o silêncio de Funaro e de Cunha. Roberta foi presa hoje em São Paulo pela Polícia Federal. A defesa de Lúcio Funaro e da irmã dele, Roberta, diz que aguarda mais informações sobre os acontecimentos para se manifestar. Um dos principais pontos da delação de Joesley Batista se refere à mesada dada pelo dono da JBS a Eduardo Cunha. O ex-deputado foi condenado na Lava Jato e está preso em Curitiba. Cunha teve a prisão decretada na operação de hoje e recebeu o mandado dentro de uma penitenciária na região de Curitiba, onde está preso desde outubro do ano passado. Dessa vez, ele é suspeito de receber propina para não fazer revelações que comprometessem o governo. Foi o juiz Sérgio Moro quem concedeu o primeiro mandado que levou Eduardo Cunha para a prisão preventiva. E 5 meses depois, ao condenar o ex-deputado do PMDB a uma pena de 15 anos por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, Sérgio Moro defendeu a necessidade de manter Eduardo Cunha preso preventivamente. Moro ressaltou que, mesmo na prisão, Cunha não abandonou o modus operandi de extorquir dinheiro, ameaçar e intimidar pessoas. E apontou como um dos alvos de intimidação o presidente Michel Temer. Moro afirmou que, para tanto, Cunha utilizou o próprio processo judicial e se referiu à parte das perguntas que a defesa do ex-deputado dirigiu por escrito a Michel Temer, testemunha de defesa no processo. O juiz afirmou que Cunha buscou provocar alguma espécie de intervenção indevida da parte do presidente e em seu próprio favor. No último sábado, num evento em Londres, Moro voltou a defender o uso da prisão preventiva como meio de interromper a prática de crimes em série. E não defendo nada diferente da aplicação ortodoxa da lei processual penal. E essa lei diz o seguinte: a prisão preventiva é excepcional. Não obstante, a nossa lei processual penal também permite que o juiz, eventualmente, adote esse regime drástico da prisão preventiva com objetivos previstos em lei. Então, por exemplo, proteger a investigação criminal. Veja, nós temos um ex-presidente da Câmara condenado e preso. Um ex-presidente da Câmara. O grau de contaminação das instituições realmente foi profundo. Também é prevista a legislação, na legislação processual penal, que o juiz possa decretar a prisão preventiva para interromper um ciclo deletivo, para interromper uma prática serial desses crimes. O advogado de Eduardo Cunha, Marlos Arnes, anunciou que vai deixar a defesa do ex-deputado. Pessoas próximas ao caso afirmaram que o advogado teria ficado surpreso com as citações de que Cunha recebeu dinheiro já preso em Curitiba. O advogado Ticiano Figueiredo, que defende Eduardo Cunha, negou que o cliente tenha recebido qualquer vantagem para ficar calado sobre supostas irregularidades envolvendo o atual governo. Nas manchetes que iniciam o Jornal Nacional, nós dissemos que Joesley Batista havia falado sobre um integrante da Força Tarefa da Lava Jato que lhe teria passado informações.
Na verdade, o procurador preso hoje sob suspeita de passar informações sigilosas integrava a força-tarefa da Operação Greenfield. A seguir, o documento do MP com acusações ao presidente e as gravações que o embasaram. Em meio ao terremoto político, o presidente diz que não vai renunciar.